Beleza, vamos começar a aula de hoje. Acho que se vocês forem verificar lá, se você for ver lá no AVA, né, tem um outro link de avaliação. Não é necessário realizar o questionário de novo, né? Tem esse link aqui, ó. Avaliação oficial online 1, alunos tardios. É a mesma prova, né? Só que com um tempo maior de realização. Creio eu que eu deixei até hoje, né? Mas está liberado para quem quiser fazer novamente, tá? Tentar melhorar aí Eu olhei lá mesmo. tentar melhorar a nota. Fica aí aberto aí, se passa para os demais depois, Beleza. beleza? Mas É. não precisa refazer, não. Tá? Tranquilo. Nós vamos falar de aprendizagem de máquina hoje, sobre aprendizagem, né? Mas, mais particularmente falando, né? E nós vamos abordar aqui na disciplina apenas os métodos supervisionados, entendeu? Com ênfase no algoritmo KNN, que é o algoritmo que a gente vai dar mais ênfase e muito provavelmente ele vai ser fator principal da atividade 2. Creio que a Certo. gente vai usar ele como exemplo de desenvolvimento aí do segundo trabalho, que ele é bem legal, tem vários tipos de implementação, então Tá, tem como tá em comunidade com esse material aí. Pois é, eu vou dar uma verificada aqui, ó. Aprendizagem de máquina, cara, creio que é no sexto encontro, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Achei redes neurais. Não sei. Não, redes neurais eu vou até tirar, eu vou até alterar esse cara aí, porque eu acho que nós não vamos passar por redes neurais. É também um tipo de aprendizagem supervisionada, mas a gente já vai direto para métodos probabilísticos. Eu vou dar uma atualizada aí nesse material, mas eu coloquei esse cara aqui, vamos ver. Deixa eu ver se é o 6, cara. Acho que é o 6 ou é o 5. Acho que é o 5. Agora, peraí. Esse não é. 4? Não, acho que não é o 4, não. Né? Era para ser o 5, então eu tenho que. Tá no 4. Tá no 4 lá. Beleza? Tá no encontro 4. Então, o encontro 4 de hoje é aprendizagem de máquina. Tá? Mas a Encontro gente. 4. É, Beleza. Era para a gente estar no final da unidade 2, mas os assuntos que a gente vai abordar, né, por exemplo, hoje eu já vou para aprendizagem, tomada de decisão e KNN. Então já pega alguns tópicos a mais lá no plano de ensino. Então, teoricamente, a gente está aqui, ó, no encontro 8 por aí. Então, os assuntos que eu vou substituir para esses caras aqui são coisas que a gente já viu. Então, hoje, por exemplo, a gente fala de 2 encontros: aprendizagem e aprendizagem baseada em instância, que é o exemplo do KNN. Mas essa aula aqui está na unidade 4, tá? Tem essa outra aula que a gente vai ver aqui, eu não coloquei aqui ainda, mas no final da aula eu vou colocar ela na unidade 5, no encontro 5. E assim a gente vai atualizando os dados, os materiais. Deixa eu maximizar esse cara aqui. Bom, legal, senhores. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre aprendizagem. Né? Até, até o momento, nós estávamos abordando na disciplina comportamentos de componentes de software que compõem uma solução para problemas de inteligência artificial. Né? Então, a gente estava falando basicamente sobre o componente central desse tipo de situação, que é o agente. Então, a gente já
agente, né? Então, nós já detalhamos bastante os agentes, os tipos de agente e as suas situações comportamentais dentro de um processo de resolução de problemas. A última aula a gente falou sobre o processo de resolução de problemas, dando ênfase ao um dos algoritmos mais tradicionais que podem existir, né, que é o algoritmo de Dijkstra, cara que calcula as melhores rotas, né? Então nós vimos ele, caiu na avaliação de vocês, e inclusive foi fonte central de produção lá da atividade parcial 1, beleza? Então a gente viu lá agentes, já vimos agentes e já vimos também a parte de resolução de problemas. Beleza? Então agora a gente vai partir para a área de probabilidades, né? De tomada de decisão baseadas em incerteza. Tá? Mas para fazer isso, a gente precisa primeiro passar pelo processo de aprendizagem, né? Dar uma pincelada geral sobre o processo de aprendizagem nos problemas de resolução de problemas que envolvem inteligência artificial. Beleza? Estava falando aqui no início da aula para o Anderson que esse cara aqui que a gente vai citar hoje e complementar, a gente vai citar ele hoje e complementar o estudo dele na próxima aula, que é o KNN, um dos algoritmos de agrupamento supervisionado mais conhecidos que tem aí na literatura. Então esse cara aí, muito provavelmente eu vou bolar alguma coisa para que ele seja o foco principal no segundo trabalho de vocês, né? Mesma coisa, vai ter um probleminha, vocês vão ter que resolver baseado no padrão desse algoritmo, né? Ele segue um padrão como todos os outros, né? E ele creio até que ele é até um pouco parecido com o de Dijkstra, porque ele também assume uma região limítrofe do ponto de partida, né? Então ele sempre vai explorar fronteiras também. Vocês vão ver que essa questão aí de fronteira, né? Ela é muito bem utilizada no que se diz respeito a resolver problema. Beleza? Mas a gente vai ver ele hoje, como ele funciona, como é que é a cara dele, e semana que vem a gente vê a implementação. Pelo menos sugestão de implementação, né? Não pode não ser usando código, né? Mas a gente pode ver sim um pseudocódigo ou até mesmo um trecho de código básico que faz referência a esse algoritmo. Beleza, senhores. Então hoje damos início ao processo de aprendizagem, né, dentro de inteligência artificial, certo? Bom, aqui essa aula é uma sequência, né? Ela serve tanto para inteligência artificial como para inteligência artificial computacional. Ela é uma sequência aqui. Então, estou falando aqui, agentes baseados em busca cega, heurística local, a gente não deu ênfase a esses algoritmos, até porque faz parte da ementa da outra disciplina. Tá, só dando um aviso aqui para vocês, hoje nós iniciamos, principalmente, creio que a maior parte dos professores, o processo de postagem lá no YouTube das aulas, tá? Então as aulas vão estar disponíveis lá. Hoje eu já encontrei uma série de dificuldades, porque as aulas ficaram muito grandes e o YouTube, de uma certa forma, está barrando, né? Tá dando 1h30, 2 horas, 2h15. Então, eu estou tendo dificuldade. Por exemplo, tentei 2 vezes colocar a primeira aula da nossa disciplina, não consegui. Então, vou ter que dar uma editada aí nos vídeos, quebrar ele em 2 partes para ver se consigo postar. Então, só consegui enviar um, que é o primeira aula de ciência da computação 1, desenvolvimento web. Falar sobre arquitetura cliente-servidor. Mas, até no meio da semana, creio que já vai ter uma quantidade boa de vídeos lá, da nossa disciplina. Beleza? Então, temos vários tipos de agente, né? Já vimos isso daqui. Inclusive, alguns que estão aqui a gente falou. Mas, estou falando aqui baseado em aulas anteriores da disciplina de IA, nós não abordamos esse cara aqui. Então, a gente pode passar adiante. Beleza? Justamente, aprendizagem, né? Então, tá aqui, ó. Computadores realmente... Opa, boa noite, doutor Marcos. Tudo bem? Melhor hoje, bem melhor. Melhor. Tá certo, a internet então voltou hoje, tá 4 dias com internet aqui sem internet, eu sou sem comunicação, ruim demais.
Passou tudo para mim aqui, eu sem poder sair nem para uma lan house para não contaminar os outros. É verdade. Então aproveita aí agora, hein? Graças a Deus, voltou hoje, graças a Deus, vem na hora da aula. Vamos lá, pessoal. Ó. Computadores realmente são capazes de aprender? Nós vimos que eles são instruídos a aprender, né? Vimos até as estratégias para que uma camada de software pudesse fazer esse tipo de funcionalidade, esse tipo de procedimento. Justamente aquele tipo de agente lá baseado em aprendizagem, certo? Mas hoje ainda não se sabe exatamente como é que é a maneira que os humanos aprendem, né? A gente não consegue transportar a mesma forma que nós aprendemos para uma máquina. Então, a forma de aprender que os computadores utilizam hoje ainda são baseados em padrões, ou seja, algoritmos que determinam um comportamento comum. Esse comportamento comum que deve ser explorado, né? Baseado nesse tipo de comportamento, a generalização ela é possível. Então, a forma de aprendizagem nada mais é do que identificação de padrão para que uma generalização de comportamento possa ser definida, certo? Como está dizendo aqui, ó, existem algoritmos que são eficientes em certos tipos de tarefas de aprendizagem. Esse aprender aí está relacionado com um determinado tipo de comportamento. E é esse comportamento que a gente vai explorar hoje. Beleza? Então, não é assim que um computador aprende, né? Não é colocando ele em cima de uma cadeira de frente para uma lousa e um professor ensinando. Isso não existe. Pode até existir daqui a alguns anos, né? Não se sabe. Mas não é dessa forma aí como está aparecendo no slide aí para vocês, né? Só um cartoon aí. Uma brincadeira. Aprender, senhores, significa mudar para fazer melhor. Certo? Obviamente, um critério de mudança deve ser levado em consideração. Nesse tipo de problema que a gente vai focar hoje, isso daí tem que ser levado bem a sério. Porque a inferência do problema é que vai determinar a forma de entrada dos dados. Ok? A aprendizagem não é memorizar. Qualquer computador consegue memorizar, obviamente, né? Memória tem disco para isso. Certo? O grande problema é pegar esses dados que são memorizados pela máquina e os generalizar, como a gente já estava comentando há alguns minutos atrás. Certo? Essa generalização que é o ponto-chave. O objetivo aqui, o goal aqui, é chegar em um ponto comum, ou seja, em uma generalização. Certo? Se eu consigo generalizar um determinado ponto, eu consigo classificá-lo. Se eu consigo classificá-lo, eu aprendo. Tá? Então, é basicamente esse comportamento que representa a aprendizagem dentro de uma máquina, dentro de um sistema computacional. Certo? Então, por que esse sistema computacional tem que aprender? Por que um agente inteligente precisa aprender? Né? Tem várias etapas, né? Tem várias situações para isso. Mas a gente pode destacar algumas que já matam toda aí a questão, que já nos satisfazem, que já dão resposta para essa pergunta. Né? Bom, um agente, um sistema precisa aprender, precisa tomar decisão sozinho, precisa ser autônomo, porque quem os projeta, analistas, programadores, desenvolvedores, não conseguem antecipar todas as situações que o agente pode encontrar. Não tem como encher de if um código. Você não vai conseguir, mesmo que você seja muito precavido, vai ter alguma situação que o ambiente no qual esse teu sistema está envolto vai proporcionar que não tem como prever. Beleza? Então não tem como prever tudo. Por isso que a gente tem que estar preparado para caso alguma situação diferente, extraordinária aconteça, ele por si só consiga dar conta, né? Aqui tem um exemplo, ó, um robô programado para andar em um único labirinto. Se o labirinto mudar a forma, né, as situações, os obstáculos, ele não vai conseguir andar em outros, né? Então é bom programar um robô, no exemplo aqui, no caso, para andar em qualquer labirinto, não somente em um. Outra situação que responde essa pergunta: programadores não podem antecipar todas as mudanças que podem acontecer com o passar do tempo. Bem parecido com a primeira questão, mas com uma diferença tênue aqui, né? Exemplo disso, ó, agente programado para prever melhores opções
da bolsa para investir precisa se adaptar quando o ambiente muda, né? Aqui o ambiente ele vai mudar, certo? E eu não consigo prever como o ambiente vai mudar. Assim como na primeira opção, eu não consigo prever o que pode acontecer, né? O que eu posso encontrar. Então, eu não consigo prever o que eu posso encontrar como obstáculo e eu não consigo prever como o ambiente pode mudar. Programadores também nem sempre sabem encontrar a solução dos problemas diretamente, né? Quer dizer, uma solução que foi desenvolvida, que foi aprendida durante mudanças do ambiente, é muito melhor, é muito mais eficiente do que uma solução previamente cadastrada na memória desse agente. Certo? Por exemplo, aqui, ó, programar um sistema para reconhecer faces não é algo trivial, né? Naturalmente, as pessoas têm filhos, né? Esses filhos, eles têm características dos pais, então tem traços no rosto parecido com traços dos pais, né? Só que nunca vou conseguir adivinhar como vai ser a semelhança do filho de uma pessoa, né? Pode ser mais para os olhos, pode ser mais para a parte da sobrancelha, enfim, da boca, não tem como prever isso, certo? Então, uma solução de comparação que aprende para esse caso é melhor do que uma solução baseada em estereótipos definidos pelo programador. Deixa eu ver se tem mais resposta para essa pergunta. Aqui que eu tô. Não tem, né? Então, já são mais eficientes, né? Então, por que um agente precisa aprender? Já está mais do que resolvido aí, ó. Tem mais exemplo aqui, ó. O exemplo lá do táxi autônomo, né? Considerando um agente treinando para se tornar motorista de táxi, um agente inteligente, certo? Então, toda vez que um instrutor gritar freio, esse instrutor aqui, no caso, pode ser um outro agente inteligente, pode ser o próprio usuário, ou então pode ser o próprio projetista. Esse agente inteligente pode aprender uma condição de quando ele deve frear, né? Então, se tem uma instrução de freio, ele vai tomar uma ação de reduzir a velocidade do carro, certo? Ao ver várias imagens que contêm ônibus, o agente pode aprender a reconhecê-los, né? Então, pode ter vários ônibus de vários tipos. Se são imagens semelhantes, ele vai reconhecer aquilo ali como um outro veículo que ele tem que manter distância ou tomar cuidado, algo do tipo. Ao tentar ações e observar os resultados, por exemplo, ao frear forte em uma estrada molhada, ele pode aprender que isso não tem um efeito bom, mesmo ele sabendo que o freio evita batidas, colisões, né? Mas esse freio ele é bom em determinadas condições, né? Por isso que ele tem que saber aprender, porque uma ação ela pode ter efeitos diferentes de acordo com a situação que o ambiente pode prover, né? Em uma situação de pista seca, frear é bom. Em uma situação de pista molhada, frear pode não ser tão bom assim, né? Depende muito. Mas isso daqui a gente já tinha comentado, já falamos meio que genericamente sobre tudo isso. Agora, falando mais de aprendizagem em si, né, a gente pode abordar 3 tipos principais aí de aprendizagem que existem na literatura, né? 3 tipos principais de algoritmos de aprendizagem que existem aí na literatura. Tem o supervisionado, que é o que a gente vai ver, tem o não supervisionado e tem o por reforço. Beleza? Resumidamente falando, esses caras aí têm uma pequena diferença, mas todos eles requerem informações, certo? O supervisionado é o seguinte, a gente vai dizer assim, olha, beleza, você está aprendendo, certo? O não supervisionado é o seguinte, ó, o agente inteligente ele não vai ter feedback algum, se ele está aprendendo ou se ele não está aprendendo, se ele está fazendo a coisa certa ou se ele não está fazendo a coisa certa. Já a aprendizagem por reforço, ele vai ter como se tivesse bônus, ou então punições, né? De acordo com ações que o fazem aprender, que signifiquem que ele esteja aprendendo, ele vai receber uma determinada bonificação. Caso contrário, se ele tomar atitudes, funcionalidades ou executar procedimentos que o distanciem da sua medida de desempenho, ele vai sofrer punições, mas também ele não vai ser avisado se ele está fazendo uma coisa errada ou uma coisa certa.
Beleza? Todos esses 3 tipos de aprendizagem aí trabalham com dados, com informações do ambiente, certo? Vão diferenciar só nesses 3 pontos aí, ó. Detalhando mais aqui o supervisionado, ó. Observa-se alguns pares de exemplos de entrada e saída, beleza? De forma a aprender uma função que mapeia a entrada e saída. Então, o agente aí, no caso, o sistema, ele recebe uma resposta correta durante o processo de aprendizagem. Ele recebe um feedback, certo? Tanto para positivo quanto para negativo. Então, ele sabe para onde ele está indo. Então, por isso que o nome é supervisionado. É como se houvesse uma supervisão. Nós vamos utilizar muito o termo de treinamento, né? Então, enquanto o conjunto de dados estiver em treinamento, esse conjunto de dados ele vai receber uma resposta de acordo com a função, ao procedimento a ser tomado. Esse cara aí, ele é eficiente, o processo de aprendizagem supervisionada ele é eficiente, pois o sistema pode trabalhar diretamente com informações corretas. Aí não tem erro, né? Se ele tomar um procedimento, se ele tomar uma decisão que tem um feedback positivo, a informação aí é completamente correta, certo? Dessa forma, a curva de aprendizado ela se torna um pouquinho mais extensa. Os dados são mais trabalhados, porque eles precisam ter sempre uma resposta para ficarem completos, certo? Então, ó, esse caso aqui, a aprendizagem supervisionada, ela é útil para classificação, regressão, estimação de probabilidade condicional, etc. Nós vamos ver esses caras aí também, daqui a pouquinho. Todos eles, classificação, regressão, estimação de probabilidade, né? Tipo, qual a probabilidade de um cliente com um determinado perfil comprar um determinado produto, né? Então, um algoritmo que usa um processo de aprendizagem supervisionada, ele pode dar uma resposta correta, né, para aquele perfil. O que mais aqui? Vamos lá. Novamente o motorista de táxi, né? Toda vez que o instrutor gritar freio, seja o usuário, o projetista ou um outro agente inteligente, o agente em questão, que está em treinamento, pode aprender uma condição de quando ele deve frear. Então isso daí é válido, isso daí é verdadeiro, né? Então, essa tomada de decisão sempre é verdadeira. Então, toda vez que tiver a instrução de freio, obviamente, chamar a função frear está corretíssimo. A entrada é formada, então, pelos dados percebidos pelo agente através de sensores e a saída é dada pelo instrutor, que diz quando se deve frear, né? Atuadores. Normalmente, como a gente já percebeu as percepções de um agente. Beleza? Para o cara que é não supervisionado, para o tipo de aprendizagem não supervisionado. Esse tipo de aprendizagem, esse tipo de reconhecimento de padrão, esse tipo de tomada de decisão, ela é feita sem nenhum feedback de saída, então sem nenhuma resposta de que fez certo ou que fez errado, né? O que vai fazer ele aprender ou não é o quanto mais próximo ele chega daquela medida de desempenho que foi determinada, né? Por exemplo, um agente aprendendo a dirigir pode gradualmente desenvolver um conceito de dias de bom tráfego e dias de tráfego congestionado, mesmo sem nunca ninguém, nenhum outro agente, nenhum projetista ou também nenhum usuário, ter informado para ele um exemplo clássico, um exemplo rotulado do que é um dia bom de tráfego e o que é um dia ruim de tráfego. Então ele pode rodar um táxi autônomo, ele pode rodar durante o dia e ficar longe da sua medida de desempenho. Ele pode rodar durante o dia e ficar bem próximo da sua medida de desempenho. Qual é a sua medida de desempenho? Vamos lá, mais uma vez. Aí depende do objetivo do agente inteligente. De acordo com o táxi, ele quer o quê? Pegar mais passageiros? Ele quer o quê? Percorrer maiores distâncias? Ele quer o quê? Alcançar maiores pontos da cidade? Depende. Se ele quiser pegar o maior número de passageiros em um dia, ele tem uma medida de desempenho compatível a isso, tipo 30 passageiros por dia.
Então, tem dia que ele consegue 30, 40, 50, 60. Tem dia que ele consegue 15, 20, 5. Então, dá para ele inferir, né, que os dias que ele não conseguiu chegar próximo à medida de desempenho são dias de tráfego ruim. E os dias que ele consegue passar dessa medida de desempenho ou alcançar essa medida de desempenho são dias de tráfego bom. Aí cabe ao agente analisar todas as situações que o ambiente em um dia de tráfego bom pode propor a ele. Assim como cabe ao agente inteligente avaliar todas as situações que caracterizam um dia de tráfego ruim. Né? Mas ninguém nunca falou para ele, olha, um tráfego ruim é o dia que tem 20 carros na mesma pista, na mesma avenida. Um dia de tráfego bom é um dia que tem 2, 3 carros na mesma avenida. Ninguém falou isso para ele, essa informação não existe, mas ela é inferida. Então, quando se existe um algoritmo que trabalha nessas condições, ele é um algoritmo que utiliza aprendizagem não supervisionada, técnica de aprendizagem não supervisionada. O último caso é aquele que eu falei para vocês lá no início, que pega punições ou recompensas, né? Bonificações ou punições. Então, o agente ele recebe uma série de reforços, por isso que é aprendizagem por reforço, recompensas ou punições. Essas recompensas ou essas bonificações ou punições, elas acontecem durante o processo de treinamento. Então, cabe a ele identificar um valor positivo ou negativamente, né? Exemplo aqui, ó, a falta de uma gorjeta no final do percurso dá ao agente do taxista uma indicação de que ele fez algo errado. Então, não foi um negócio bom, não foi uma aprendizagem correta. Cabe, então, a gente reconhecer qual das ações antes do reforço foram as maiores responsáveis por isso, levando eles a classificá-las como ruins. Beleza? Percebam bem esse termo, classificá-las. Nós vamos usar muito ele. Tá? O algoritmo de hoje é o KNN. Estava falando para o pessoal que estava no início que muito provavelmente ele vai ser o ponto central de implementação do trabalho 2. Beleza? Trabalho 1 vocês fizeram um probleminha, fizeram etapas. Agora no trabalho 2, muito provável que seja implementação. Tá? Na aprendizagem por reforço, voltando aqui, não existe também a resposta correta, né? Assim como a aprendizagem não supervisionada. Então, ela é uma aprendizagem não supervisionada, mas com bonificação, um pouquinho diferente. Então, o sistema aqui, o agente, no caso, faz uma hipótese e determina se foi ruim ou bom, tomada de decisão. Bom, ó, existem duas fases de aprendizagem dentre o processo de aprendizagem. Então, tradicionalmente, elas se dividem em treinamento e utilização, certo? O treinamento é essa fase toda aí que a gente está comentando, né? O processo de identificar padrão, o processo de regularizar comportamento. Já a utilização é a reutilização desses pequenos pontos, desses agentes, desses pontos do sistema que já estavam treinados, que já foram treinados. Então, uma complementa a outra, né? Para que a outra, a mais recente, possa existir, a primeira fase de aprendizagem ela tem que ser satisfeita. Tá? Na fase de treinamento, senhores, apresenta-se exemplos ao sistema. Tá? Isso aqui é muito evidente, principalmente na aprendizagem supervisionada. O sistema, então, aprende a partir dos exemplos. Então, ele nunca vai aprender do nada. Ah, mas se for o primeiro caso, a primeira execução, não tem nada no ambiente, então a gente utiliza de métodos probabilísticos para dar um chute aleatório. Mas ele nunca vai aprender do nada, né? Mesmo que esse chute aleatório esteja errado, obviamente vai levar ele para longe da medida de desempenho, então ele identifica como ruim. Até que tem alguma coisa que leve ele para próximo e ele classifica como bom. Mas aí o sistema ele tem que aprender a partir de alguma coisa, a partir de alguns dados experimentais. Então, gradualmente, o sistema, o agente, a camada de software que faz esse processo de aprendizagem, ela modifica esses parâmetros para que a sua saída, para que o seu resultado seja bem próximo do que está se precisando. Não do que os exemplos
que serviram de entrada, não próximo dos exemplos que serviram de entrada, mas sim próximo realmente do objetivo, próximo da medida de desempenho. Já na outra fase, na fase de utilização, novos exemplos jamais vistos são apresentados ao sistema, né? Porque já está até treinado. Então, dessa forma, o sistema ele deve generalizar e reconhecer. Beleza? O que mais que tem aqui? Tá, tem exemplos aqui. Ó. Esses caras aqui não vão fazer sentido agora, mas mais para frente eles vão fazer sim sentido. Mas ó, tem aqui algumas situações. Ó. Eu tenho 5 tipos de exemplo. Exemplo X1 até o exemplo X5. E cada exemplo desse tem um conjunto de atributos, que são pontuações, pontos. Então tem atributo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Para esse exemplo, eu tenho determinados pontos com os determinados valores para cada atributo. Aqui no final eu classifico que esse cara pertence a uma determinada característica, a uma determinada classe, a um determinado agrupamento, a uma determinada espécie. Certo? Então, X1 é da classe 1. Então, se eu tiver um outro cara com atributos próximos ou bem parecidos com o X1, obviamente eu posso inferir que esse cara também é da mesma classe que X1. E assim sucessivamente para todos os outros exemplos que porventura vierem a surgir no meu ambiente. X3 já tem um conjunto diferente de atributos, então esses valores correspondem a uma classificação 3. X4 tem um conjunto diferente de atributos, então esse X4 pertence a uma classificação 2. X5 já tem uma classificação parecida, os valores de atributos parecidos com um exemplo X4. Então parece mais com o X4 do que com o X1. Então a classificação do X5 vai ser a classe 2. Esse comportamento de inferência é o comportamento que nos leva a chegar próximo do sentido de aprendizagem. Aqui não faz muito sentido, certo? Mas essa organização é o princípio básico para a classificação. E um dos processos de aprendizagem é saber classificar, identificar padrão, separar uma coisa de outra. Então, o que a gente está fazendo aqui? Separando cada exemplo que vier a surgir em uma determinada classe. Que exemplos são esses? Ah, não sei, cara. Pode ser qualquer tipo de característica capturada do ambiente pelo sensor do agente, né? Então, uma determinada característica, ela é separada e classificada de uma determinada forma. Assim como outra Professor, característica... Oi. mas no caso, tem um tanto de classe e atributos, nós que colocamos o tanto de classe e atributos que tem que ter, ou já vem específico? Bom, para os processos de aprendizagem supervisionada, essas classes aqui, ó, elas já vêm no exemplo. Então, no exemplo de treinamento, os dados iniciais de treinamento, essas classes já existem. Por quê? Porque eu preciso sempre me basear em alguém. Ó. Por exemplo, chegou o X4. Já tinha o X1, X2, X3. Então, baseado em comparações do X1, X2 e X3, eu consigo classificar o X4. Chegou o X1, não tinha ninguém, né? Mas aí eu consigo fazer isso dando um chute inicial, criando características aleatórias. Mas essas classes aqui, ó, já vão estar determinadas nos exemplos. Beleza? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Mas o objetivo é justamente dizer, olha, esse cara faz parte da classe 3, esse cara faz parte da classe 2, e assim sucessivamente. Beleza? Mesma coisa seria para essa situação aqui. Se eu tivesse, por exemplo, um outro conjunto de dados, quais seriam as classes, tá? Não é um exercício, mas é só uma outra exemplo de situação. Beleza? Isso aqui que a gente acabou de discutir, né? Imaginar, dar um chute inicial, ilustralmente, né? Seria esse cara aqui, ó. Ilustralmente seria esse cara aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um espaço euclidiano, vamos falar muito sobre isso, tá? Com 2 dimensões, certo? Vocês podem perceber aqui que as dimensões elas ocorrem em sentido horizontal e vertical, né? Então a abscissa aqui representa peso e a ordenada aqui representa a altura. Então eu vou variar de 1,10 até 2,20 para a ordenada e de 20 até 150 para a abscissa, né?
Então, eu tenho determinados pontos que o fazem ter determinadas características. Né? Se você perceber aqui, eu estou imaginando o IMC, né, de cada um. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele tem 40 quilos e tem 1,22 m de altura. Esse cara aqui tem 70 quilos e tem 1,60 m de altura, esse ponto aqui. Já esse outro cara aqui, ele tem 80 quilos e 1,30 m de altura. Beleza? Então, esses carinhas aqui, ó, pintados em verde, ele tem características parecidas. Certo? Que são características mais comuns entre eles. Ó. Certo? As características são comuns entre os carinhas de verde. A característica desse cara aqui com 60 quilos é muito mais próxima da característica desse cara aqui com 40. Do que a característica dele, de 60, do que alguém que tem característica de 100. Ó. Tá? Olha só. A distância desse cara para esse é muito maior da distância desse cara para esse. Opa! Aí já vai clarear bastante coisa. Beleza? A distância desse cara de 70 quilos para esse cara de 100 quilos é muito maior da distância desse cara de 70 quilos para esse cara aqui de 60. Ou seja, sempre vai existir uma fronteira, vai existir uma margem limítrofe que classifica determinadas situações, determinados pontos. Então a gente pode dizer que esses caras aqui em verde, eles estão em uma determinada classificação, fazem parte da mesma classe, espécie, agrupamento, sei lá como vocês queiram falar. E esses carinhas aqui em azul, eles fazem parte da mesma classificação, da mesma espécie, da mesma classe, sei lá como vocês queiram chamar. Da mesma gangue, sei lá. Então tem as espécies azul e tem as espécies verde. Né? Se por um acaso seguir aqui e aparecer um outro ponto bem aqui, que não é nem verde e nem azul, que cor a gente ia colorir, né? Muito provavelmente de azul, né? Porque ele está muito mais próximo de quem tem característica azul do que quem tem característica verde. Beleza? Então esse é um exemplo chave, cabal, para que a gente possa identificar um tipo de aprendizagem. Esse cara aí, ele pode ser uma aprendizagem supervisionada. Tá? Porque depois da classificação a gente pode dizer, não, realmente está certa a classificação, não está errada a classificação. Porque eu já tenho agrupamentos treinados para isso. Beleza? Ah, mas então tudo tem que levar em consideração isso daqui. Lá na frente, lá no outro slide, tem essa explicação dessa dúvida. Cabe ao projetista, cabe ao desenvolvedor, ao analista, identificar a situação do ambiente e o transformar e o transportar para um ambiente euclidiano, que é justamente isso bem aqui. Se eu consigo fazer isso, eu consigo utilizar o KNN, que é um dos principais algoritmos de aprendizagem supervisionada que existem na literatura. Certo? Então, basicamente, resumidamente falando, o processo de aprendizagem é esse cara aqui. Ó. Surgiu um cara novo, pá, um pontinho bem aqui. Ele é o quê? Ele é verde ou ele é azul? Ah, ele é verde. Beleza, surgiu um cara novo bem aqui. Ele é verde, ele é azul. Ah, ele é azul. Ou seja, eu já estou aprendendo com situações que já existem para mim. Então eu consigo dizer agora, já que eu tenho todos esses pontos aqui já pré-determinados em verde e em azul, qual é a cor de qualquer outro ponto que venha a aparecer nesse universo aqui. Então eu já aprendi isso. Então o teu sistema já aprendeu. Ok? Dúvidas até aqui? Esse ponto aqui ele é primordial, bem importante para que a gente possa continuar, tá? Tranquilo. Beleza. Então, ó, essa aprendizagem ela pode ser subdividida em mais outras etapas. Ó. 3, particularmente falando. Classificação, que é esse cara aqui que a gente falou. Surgiu um pontinho novo e eu quero classificar ele em verde ou em azul. Regressão, que é um outro tipo de situação. E estimação de densidade. Tá? Então, vamos explicar cada uma delas. Classificação, nós já falamos, já exemplificamos naquele gráfico lá do slide anterior. Creio que ficou claro, né? Responde se uma determinada entrada, se um determinado pontinho, ele pertence a uma determinada classe. Então, a minha resposta é dizer, não, você é verde
Não, você é azul. Dada a imagem de uma face, exemplificando aqui, ó, de quem é essa face? De quem é esse rosto? Dentre um número finito de pessoas cadastradas, né? Então dá para classificar. O outro tipo de aprendizagem, ele soluciona problemas de regressão, certo? Então aqui é mais em processos de probabilidade, tá? Então aqui existe uma predição a partir de exemplos, né? Uma predição e não uma determinação de classe. Exemplo desse cara aqui, ó, é predizer o valor da bolsa de amanhã, levando em consideração os dados e valores de dias e meses anteriores, né? Sugestão aí que vocês queiram levar isso a sério, né? Tem condição de... Na verdade não tem condição, né? Mas tem uma galera que faz algoritmo aí para calcular o número da Sena, né? Mega Sena. Baseado em resultados anteriores. Ah, não, o 6 aparece mais. Entre o 10 e o 30 aparece mais números entre 20 e 25. Isso não existe, pessoal. A aleatoriedade não tem critério algum, né? A não ser que exista fraude, né? Aí sim. Existindo fraude, se tirar a pureza do processo aleatório, aí sim, um algoritmo que utiliza regressão, ele consegue predizer valores futuros, né? Mas esse cara aqui, ele é bom por isso. Ó. Isso aqui tem estudos científicos que comprovam, né, que dá para predizer comportamento da bolsa de valores de um determinado dia, levando em consideração dias e meses anteriores. E por último, são problemas de estimação de densidade, que a gente, dentre um grupo grande de dados, a gente consegue estimar quantas categorias estão presentes nesse conjunto. Tá? Então existem aí mais 3 subetapas aí para os processos de aprendizagem. Né? Tem os tipos de aprendizagem e depois tem as etapas do processo de aprendizagem. Né? Tipos são supervisionados, não supervisionados e aprendizagem por reforço. E esses tipos aí, ó, eles resolvem problemas de classificação, regressão e estimação de densidade. Beleza? O processo todo aqui, senhores, se resume em generalizar. Quanto mais sucesso você tem no seu processo de generalização, mais inteligente é o teu sistema. Okay? Então, o aprendizado aqui, ó, ele não tem que levar em consideração a memorização. Isso aqui não é importante em etapa alguma da inteligência artificial. Certo? É importante a generalização correta, isso que é. Boa resposta sobre os exemplos de treinamento, somente é fácil para o computador memorizar, né? No entanto, para humanos é mais difícil. Então, a gente quer propor ao computador uma tarefa que não é fácil, né? E sim explorar ao máximo o poder computacional dele. Então, a aprendizagem, ela sempre deve ser levada em consideração visando a correta generalização. É muito mais interessante, porque consegue trabalhar com situações que não são previstas. Com certeza, é muito mais difícil do que simplesmente memorizar, porque podem existir N ou infinitas maneiras de generalizar. E a essência do problema sempre deve ser extraída, né? Não deve se trabalhar com um todo, mas sim focado com o objetivo em si do agente, com o método de desempenho do agente. Então, devemos extrair a essência, a estrutura dos dados, e não somente aprender a boa resposta para alguns casos, né? Tem que ser para todos. Beleza? Tem alguns exemplos de algoritmos aqui famosos para essas 3 etapas de aprendizagem aí, ó. Os 3 tipos de aprendizagem. O supervisionado, não supervisionado e por reforço. Nós vamos falar mais sobre esse cara aqui, ó, KNN, que é Neighbor Nearest. Se a gente for traduzir, é K vizinhos próximos, né? Os vizinhos próximos, os K vizinhos próximos, né? K é um número, né? Os 5 vizinhos próximos, os 3 vizinhos próximos, algo do tipo. Né? Aí tem SVM, redes neurais, que nós não vamos falar na disciplina, a gente fala na inteligência artificial, não na computacional. Aprendizagem não supervisional, tem o Camins, que é muito bom também. Falei desse cara aqui acho que foi na minha especialização, em 2012. Clusterização sequencial e hierárquica, né? E a aprendizagem por reforço tem o Key-Learning e o SARSA.
são algoritmos aí tombados, né? Bem famosos. Né? Então tá no capítulo 18 do livro lá do Russell, esse assunto que a gente abordou, obviamente muito resumido. Tá? Então aqui a gente falou aqui por alto de como deu uma pincelada geral da teoria do processo de aprendizagem. Tá? Então a gente vai reforçar um pouquinho mais essa teoria falando sobre aprendizagem baseada em instâncias. Tá? Parecido com o que a gente está vendo aqui, mas é só detalhando um pouquinho a mais. Tá? Então a gente vai ver um exemplo disso. Beleza? Tem um determinado plano de aula aqui, eu não sei se os slides ele segue, mas eu acho que segue sim. Então tem a parte de introdução, né, sobre aprendizagem baseada em instância. Tem a definição do espaço euclidiano, que vai ser o universo de trabalho para a resolução desses problemas. Já iniciei a falar sobre espaço euclidiano no slide anterior. Vamos concluir nesse aqui. Detalhar mais, né, a aprendizagem baseada em instâncias. Vamos ver a regra geral de vizinhos mais próximos, os K-vizinhos mais próximos, que é justamente a tradução do termo KNN, né? Exemplos, um resumo do que foi visto e depois um caso ou outro. A gente vai terminar essa aula na semana que vem. Nós vamos até aqui a regra geral, creio eu. Tá, esse material aqui, esse segundo slide, ele ainda não está lá no portal. Assim que terminar a aula, eu vou substituir o encontro 5 por ele. Beleza? Então, eu vou colocar esse material lá ao término dessa aula. Beleza? Seguinte, senhores, ó, então nós vamos tratar os problemas de aprendizagem sempre fazendo esse paralelo, né? Levando em consideração dados já treinados, elementos já classificados, já supervisionados, a gente vai levar esse comportamento que já foi dado como certo, como um exemplo básico, certo? Então, é como está dizendo aqui no slide. Ó, o problema central da aprendizagem é induzir funções gerais a partir de exemplos de treinamento específico. Né? Então, nós vamos tentar identificar funções, comportamentos que estão intrínsecos dentro daquele conjunto de treinamento já validado. Certo? Método de aprendizagem constrói uma descrição geral e explícita da função-alvo a partir de exemplos de treinamento, justamente. Certo? Essa descrição geral ela tem que ficar bem explícita, né? Até porque a classificação ela já deve estar determinada. Já existem os pontos de classificação, né? Só deve ser separado aí as entradas que devem ser classificadas. Né? Exemplo disso é o próprio KNN, tem o Naive Bayes, que é um outro tipo de algoritmo também, que leva em consideração probabilidade. Nós vamos ver esse cara aqui lá em tomada de decisão simples, parece. Os métodos de aprendizagem baseados em instância simplesmente armazenam os exemplos de treinamento. Então é isso que a gente vai levar em consideração. Sempre vamos avaliar a instância, né? Então vai ser a instância de uma solução, uma entrada de uma solução, um exemplo de uma solução. Então esses exemplos eles vão servir como objetos de entrada e eles vão ser levados em consideração no processo de tomada de decisão. Essa tomada de decisão gera a generalização, nos leva à generalização. E ela é feita somente quando uma nova instância tiver que ser classificada. Não devemos alterar as anteriores. Classificou uma vez, deixa ela lá classificada como foi. Classifiquei errado, não importa. Ela foi classificada de acordo com uma determinada situação do ambiente. Então, ela está caracterizada como aquela situação, com aquela característica, porque um ambiente estava daquele jeito no momento que ela foi classificada. Vocês vão ver que a maioria dos nossos exemplos vão tratar com as instâncias com relação a uma determinada medida de tempo. X é classificado de acordo com um determinado tempo T. Certo? Então, eu só vou classificar se uma nova instância for introduzida no sistema. Todas as outras não devem ser alteradas. Beleza? Então, aqui, ó. De uma forma geral, o treinamento, a aprendizagem acontece basicamente assim, né? Então, eu tenho um conjunto D de exemplos que devem ser treinados. Né? Dentro desse conjunto D, eu já tenho exemplos, instâncias classificadas, e eu posso não ter instâncias classificadas. Né?
Mas aqui eu vou ter 3 classes aqui identificadas já, ó. Classe C1, C2 e C3, né? Diferenciadas aqui pelas cores. Então, essas classes, elas passam por um processo de treinamento que vão determinar os seus componentes. Então, tem que ter um exemplo de treinamento levando em consideração algoritmos que usam árvore de decisão e o próprio Naive Bayes, né? Árvore de decisão são algoritmos que utilizam uma estrutura de dados hierárquica, obviamente uma árvore, para levar em conta o processo de busca por profundidade. Então, se uma determinada instância faz você seguir por um determinado caminho dessa árvore, as decisões tomadas na descida de sua profundidade vão levar a uma classificação dessa instância, certo? Assim como o algoritmo Naive Bayes, né, que leva mais em consideração a classificação, né? Qual a probabilidade de uma determinada entrada ser da classe C1, levando em consideração características da classe C1. Então, tem um ambiente de treinamento D, qual é a classificação dele, levando em consideração características da classe C1. Qual a probabilidade dele ser C2, levando em consideração todo esse algoritmo e características da classe C2. Qual a probabilidade dele ser C3, levando em consideração todos os dados desse ambiente de treinamento com as características da classe C3. Então, esse treinamento ele pode ser identificado de diversas formas, né? Então, uma forma aqui levando em consideração árvore de decisão e outra forma levando em consideração tomada de decisão probabilística, né, pelo Naive Bayes. Tá? Então, a classificação existe assim, certo? Eu vou ter um exemplo de teste determinado, que foi criado em um determinado tempo T, e no final eu vou ter um valor do conceito alvo para ele, ou classe. Então, esse X que foi classificado já em um determinado tempo T, vai ser classificado para um determinado agrupamento, uma determinada espécie, uma determinada classe. Beleza? Exemplificando mais ainda, essa classificação leva em consideração o paradigma baseado em instâncias, né? Então, esse pedacinho do meu problema, essa instância aqui, em determinado tempo T, eu vou comparar com os dados classificados, levando em consideração a distância. Até porque todas elas vão compor um ambiente de um espaço euclidiano. Tá? Então, essa comparação de uma instância xt dentro do meu universo de treinamento vai ser relacionado à distância que ela vai ter para os demais pontos. Beleza? Então, aqui no final, obviamente, eu vou ter o valor do conceito alvo, né? Que vai ser igual ao valor dos exemplos de treinamento mais próximos. Beleza? Então, ó, esses métodos de aprendizagem baseados em instâncias, eles assumem que as instâncias, né, os objetos de treinamento, eles devem ser representados, podem ser representados como pontos em um espaço euclidiano. Então, o teu problema ele deve ser mapeado para um plano cartesiano. Beleza? Teu problema ele tem que ser mapeado para um ponto cartesiano. Ah, é o quê? É um problema de classificação de IMC, é um problema de classificação de espécie, é um problema de classificação de setores, de valores, sei lá, de ações rentáveis ou não rentáveis. Sim, é um problema de classificação. Então, cada característica é única para cada problema. Cabe ao projetista retirar valores dessas características e adaptá-los ao ambiente euclidiano, a um plano cartesiano comum. Beleza? Obviamente, esse espaço euclidiano, esse plano cartesiano, ele pode se comportar de acordo com o teu problema. Né? Ele não precisa ser tradicional, com 2 dimensões apenas, ordenada e abscissa. Né? Mas ele pode ter quantas dimensões for necessário, por quantas dimensões o teu problema exigir. Né? Então, aqui, ó, no meu espaço euclidiano, eu posso ter um plano cartesiano comum. Eu vou ter, então, 2 dimensões, x1 e x2 aqui no caso. Né? E todos o meu grupo de treinamento ele vai se adequar aqui. Né? Mesma coisa para um plano cartesiano tridimensional. Tá? O que mais?
Então, essas características, elas podem muito bem elas ser atribuídas a vetores, a matrizes, ou então qualquer outro tipo de estrutura linear que consiga adaptá-la, né? De acordo com as dimensões. Então, por exemplo, naquele caso lá do slide anterior, né? Eu tinha vários atributos para determinados tipos de entrada. X1, X2, X3, X4, né? Então, aqueles atributos poderiam sim ser representar dimensões ou então valores, né? Depende do teu problema, depende de como você vai adaptar o teu problema, certo? Então, isso daí vai determinar o teu vetor de características, né? Ou atributos. Duas dimensões, duas características principais, né? Sunny e high, sei lá. High é, não sei se traduzindo para alto, não lembro. Mas sunny é como se fosse algo feliz, um cara feliz, sei lá. Características da pessoa, o cara feliz, ele é muito feliz e ele é alto. Ele é muito feliz, ele é alto, ele é feliz, ele é alto e forte. Ele é feliz, ele é alto e forte e sociável, legal. Depende, né? Então, cada conjunto de características vai criar um conjunto de dimensões que você tem a trabalhar. Beleza? Obviamente que duas dimensões são os problemas mais fáceis de modelar, né? Que dão resultados mais confiáveis, né? Mais fáceis de se trabalhar. Certo? Então, situações desse tipo, a gente consegue adequar levando em considerações medidas de distâncias tradicionais, tais como a medida de distância euclidiana e a de Manhattan, né, que trabalham muito bem com planos em espaços euclidianos. Né? Então, como está dizendo aqui no slide, ó, diversos fatores são levados em consideração quando se faz uma análise de como a inferência estatística, métricas adotadas para a composição do modelo e quantidade de dados a serem minerados. Né? Então, diversos fatores devem ser levados em consideração quando a gente trata desse tipo de valor. Certo? Então, esses valores, basicamente, são classificados levando em consideração medidas de distância. Né? E essas medidas de distância representam, muitas das vezes, né, mais similaridades do que dissimilaridades. Então, quanto menor uma distância, mais similaridade ou mais semelhança. Quanto maior uma distância, mais similaridade ou mais diferença eu vou ter dentre aqueles pontos que eu estou abordando. Tá? Tem dois grandes estudiosos aí na área de inteligência artificial e mineração de dados, né, Witten e Frank, que faz uma consideração justamente com relação a isso que a gente está falando. Né? O livro que está esse tipo de consideração é esse cara aqui, Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Techniques. Né? Tá dizendo o seguinte, ó, uma instância baseada em aprendizagem, em uma aprendizagem baseada em instância, cada nova instância é comparada com instâncias existentes, né? Usando uma determinada métrica de distância. Né? E quanto mais próximo essa instância é usada, mais próximo está a instância, essa proximidade ela é usada para atribuir uma classe a essa instância nova. Né? Então, esse tipo de comportamento é chamado de vizinho mais próximo, né? Método de classificação do vizinho mais próximo. Então, toda vez que uma nova instância chegar, ela é comparada com uma instância mais próxima dela. Então, essa comparação vai gerar uma determinada classificação. Beleza? Para que essa distância possa ser classificada, tradicionalmente Professor, se utiliza... Oi. você está estudando? Pode falar, Rodrigo. É o Rodrigo. Essa questão aí dos vizinhos mais próximos, é a mesma lógica da que é usada no processamento de imagem? Se o processamento de imagem usar o algoritmo KNN, sim. Como eu não sou da área, né, quem pode dizer mais sobre isso é Edilson. Mas se usar um algoritmo desse, acho que sim, é a mesma. Eu acredito que seja esse, porque eu não lembro ao certo. Não é? Eu lembro também na cadeira que teve. É isso assim mesmo. Tá, entendi, tá certo. Beleza. Tem a parte do... Tem o exemplo de tumores malignos e benignos, né? Então, se um nódulo
se a instância de um nódulo está mais próxima da instância de um nódulo benigno, esse nódulo novo ele é considerado benigno ou então maligno. Então tem trabalhos aqui, a própria UFMA desenvolve tirando cortes de tumores, né? Tem um trabalho muito bom de nódulo pulmonar, nódulo em mama, algo do tipo, não sei, mas De mama. a área lá do Edilson fala muito bem sobre isso. Beleza? Mas levando em consideração um plano cartesiano tradicional, a distância euclidiana tem que ser esse cara aqui, ó. Bem tranquilão, tá? Então é a diferença das ordenadas ao quadrado mais a diferença das abscissas ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, se o teu algoritmo ele faz isso ele toma esse tipo de procedimento como definição de distância entre como definição de distância entre duas instâncias, ele tem que armazenar essa formulazinha matemática aqui. Tá? KNN usa esse cara aqui. Ó. Tem outro tipo também de distância tradicional, que é o de Manhattan, né? Não é a diferença dos quadrados aqui, mas é só a diferença das ordenadas somado com a diferença das abscissas, mais simples. Tá? Então tem essa diferença do euclidiano para o de Manhattan. Beleza? Se for levar em consideração dois pontos aqui, ó, o 2, 2 e o 3, 4, por exemplo, em um plano cartesiano, a distância euclidiana seria esse cara bem aqui, né? Então esse cara aqui ele iria para um valor de atributos. Seria um atributo para uma determinada instância xt. Tá? Então mais ou menos está aqui novamente exemplificando, né? Distância euclidiana é essa fórmula aqui. Para me calcular dois pontos, eu somente lanço na fórmula, tenho a distância, e essa distância, aí sim, ela é levada em consideração para uma matriz de comparação de valor. Beleza? A fórmula geral é esse cara aqui, ó, né? Quanto mais dimensões eu tiver, mais somatórios aqui eu vou ter, né? Então vai ser de K iniciando em 1 até N. O que mais que a gente pode falar? Esse tipo de aprendizagem aqui é utilizado para métodos não paramétricos, né? Que são aqueles caras que podem ser usados com distribuições arbitrárias e sem a exposição de que a forma da densidade são conhecidas. Então, independente do valor que for, esse tipo de aprendizagem ele pode ser utilizado, né? É claro que ele tem que ser traduzido para esse ambiente euclidiano que a gente está comentando. Aprendizagem baseada em instâncias, falando mais um pouquinho aqui. Ó. Então, esse tipo de aprendizagem consiste somente em armazenar os exemplos de treinamento. Então, esse exemplo ele vai ser uma classificação, vai ser uma instância para uma determinada classificação. Instância X para uma determinada classificação C1. Beleza? Instância X2 para uma determinada classificação C2 e assim sucessivamente. Tá? No qual esse pau, o primeiro elemento desse pau ordenado aqui, ó, representa o valor de atributos ou então as características gerais dessa instância. E o segundo elemento ele é o valor do conceito ou então a classe ou o agrupamento que ele foi determinado. Após a aprendizagem, para encontrar o valor do conceito-alvo, associa-se a uma instância de testes X em um determinado tempo T, em uma determinada classe. Certo? Então, um conjunto de instâncias similares são buscáveis na memória e então levadas em consideração para classificar a nova instância em questão. Beleza? É o que também está exemplificando aqui no slide. Ó. Então, eu tenho um espaço com exemplos de treinamento e eu tenho aqui um espaço com novos exemplos que devem ser classificados. Tá? Então, no meu exemplo de treinamento, eu já tenho classificações batidas, determinadas. Né? Então, eu tenho que essa instância aqui, ó, X1, ela tem características da classe 1. Essa instância X2 tem características da classe X2 e assim sucessivamente, né? Até a minha instância XN, por exemplo. Então, essa pergunta ela sempre é feita nesse processo aí de treinamento. Né? O quão similar são X1 e XT, sendo que eu quero classificar a instância XT. O quão próximo é X1 e XT, né? Qual é o valor de
da distância euclidiana de x1 e xt. Ou seja, qual é o valor de x1, xt? O quão próximo é x2 de xt? Qual é o dx2 xt? O quão próximo é x3 de xt, né? Qual é o valor de x3 xt, né? E assim a gente vai fazendo uma modelagem, criando um modelo para determinar todo o valor de distância euclidiana de cada situação dessa daqui. Se a gente for levar em consideração, para cada nova instância, ela tem que fazer essa comparação com todo o elemento já treinado? Não, né? Senão iria ficar muito complicado. Muito complicado mesmo. E aí o algoritmo ele não faria sentido algum. Então não é necessário fazer essa comparação de distância com todos os elementos que já estão no exemplo de treinamento, no grupo de treinamento. Aí que vem o algoritmo, o KNN, o K do KNN, né? O K, o que representa o K? K não representa nada, né? O NN é neighbor, é nearest neighbor, né? Vizinho mais próximo, NN. O que é o K? O K representa um número, certo? K representa um número no algoritmo, né? Que é a quantidade de vizinhos que ele deve comparar. 3 vizinhos que ele deve comparar, 5 vizinhos, 7, 8, aí depende da complexidade do teu algoritmo. Então, de acordo com o valor K, vai ser o número de vizinhos que ele tem que fazer essa comparação, que ele tem que determinar essa distância euclidiana aí para poder classificar a nova instância. Beleza? É o que geralmente está dizendo aqui, ó. Creio eu, né? Ó, no final teremos então um conjunto de distâncias, né? Medidas de acordo com a sua similaridade com seus vizinhos, né? Entre quem? A instância nova, que é a xt, e todas as instâncias de treinamento x1, x2, xn, que são vizinhas a xt, né? Então, dessa forma, qual o valor de conceito-alvo atribuir-se-á à instância xt, né? Depende, né? De quem mais ele ficar próximo, né? Vai ser a classificação do vizinho de quem mais ele ficar próximo, né? Então, o conceito-alvo associado ao exemplo de treinamento é o mais similar. É justamente isso, né? Pegamos a instância de treinamento cuja distância seja a menor e verificamos a classe associada a essa instância nova que eu quero classificar. Suponha, então, que x9 seja a menor distância, né? Que tenha um x9 aqui, que o d é o menor. Então, o d vai ser o dx9xt. É a menor distância entre as n distâncias avaliadas. Logo, a instância nova vai ser classificada com a classe 9. Beleza? Então, é atribuído assim a classe C9 à instância xt. Beleza? Informações importantes aqui, ó. Constrói uma aproximação para a função alvo para cada instância de teste diferente. Constrói uma aproximação local da função alvo. Podem utilizar representações mais complexas e simbólicas para as instâncias. Tem uma desvantagemzinha aqui, ó, que é um custo alto, justamente porque além de fazer comparações com K vizinhos, ele tem que sempre dar um feedback, né? Esse cara aqui também, ele é supervisionado, a gente não pode esquecer disso. Então, a computação inteira vai ocorrer no momento da classificação, justamente. Certo? E a computação, o processo, né, de execução aumenta de acordo com o exemplo de treinamento. Beleza? Ele não falou aqui ainda sobre que ele tem que comparar com os K elementos mais próximos, porque está dentro da definição do KNN, né? Então, o algoritmo de aprendizagem KNN é justamente isso, ó, nearest neighbor. Então, são os K vizinhos mais próximos, né? Então, esse cara aí, ó, é o principal método de aprendizagem para problemas de classificação baseada em instância, né? O algoritmo KNN assume que todas as instâncias correspondem a pontos em um espaço n-dimensional, né? Então, os vizinhos mais próximos de uma instância são, então, definidos em termos da distância euclidiana. Então, você sabe quais são de acordo com a distância euclidiana que tem cada um deles. Beleza?
Legal, senhores? Ó, então, nós vimos o que aqui? A gente viu classificação de aprendizagem, né? Tipos de aprendizagem, as etapas que existem no processo de aprendizagem e a forma geral para se tratar um problema de aprendizagem baseado em instância, ok? E complementando aí, para complementar esse assunto, a gente vai ver esse carinha bem aí, ó, o KNN, e vai ficar para a aula da semana que vem. Para quem chegou no final da aula, ou então do meio para frente, eu tinha falado no início que esse carinha aí, o KNN, ele tem comportamentos chaves aqui para que a gente explore para a atividade parcial 2. Então, muito provavelmente, ele vai ser o ponto central de implementação da atividade. Beleza? Eu não sei também se vocês perceberam, mas lá na portal, no AVA, no Encontro 1, tem um outro link de avaliação. Esse outro link foi sugerido pela coordenação para que os alunos que tiveram a normalização do AVA tardia possam realizar a prova. Então, vai estar lá até hoje, eu acho, se não me engano. Não é necessário refazer, a não ser que você queira melhorar a nota. Beleza? No entanto, se você fizer esse último link, eu vou considerar a nota do último link, tá? Se você, em vez de melhorar, foi piorar, aí é por sua conta e risco, né? Mas se pode fazer ou não pode, não é obrigado. Ah, eu tirei 2, eu quero melhorar a minha nota. Ah, então, sugiro fortemente que você refaça. Creio eu que está liberado até hoje. Amanhã acho que já encerra. Tudo bem, senhores? Dúvidas? Beleza, beleza. Tranquilo. Então, em relação às aulas que você falou que ia colocar no YouTube, é isso, professor? É. Qual é o link, O alguma nome, coisa? eu vou colocar lá no AVA. O link vai estar lá no AVA. No AVA? Beleza? Tá bom. Mas tem um canal no YouTube, é? Pois é, a gente teve que criar um canal, cara, mas está apanhando que só para fazer o upload desses arquivos, que a tarde inteira só foi um. Mas tem de todas as aulas ou é só da sua cadeira? Vai ter no canal que eu estou criando de todas as disciplinas. Eu tenho 4, vão ter as 4 disciplinas lá. Eu acho que os outros Tá. professores também vão fazer a mesma coisa. A gente tem que fazer isso. Vocês têm que só que Entendi. o link vai estar disponível no AVA. Eu vou colocar todos os links das aulas na unidade 1, de todas as minhas disciplinas. Então, lá na unidade 1, no encontro 1, vai ter um monte de coisa. Inclusive os links para as aulas, tá? Tá. Ok. E professor, Oi. o senhor começou a aula que hora mesmo? Que eu não. Só tem meia hora de aula. Verdade, ó. A gente estava. Eu até alterei, né? Eu alterei essa aula para as 19 horas. Nós estamos começando muito tarde. Era para começar às 19h30, mas geralmente a gente começa às 19h50 e já perde um horário bem legal. Então, para a gente não chegar até 9, como estava acontecendo, eu adiantei meia hora. Comecei às 19, tá? Então, não perdeu muita Beleza. coisa, porque a gente estava falando mais sobre processos iniciais, né? Não estava falando sobre o assunto particularmente. E, de outra forma, as aulas vão estar disponíveis lá no YouTube. Só a gente aprender aqui a postar direitinho. Beleza. Mas vai ficar 19 horas, viu? De todas as disciplinas, 19. Eu até mudei já o calendário. Valeu, Show. pessoal. Boa noite. No caso, é para começar às 19 mesmo, né, professor? Não consegue, né? Mas eu vou começar às 19h10, no máximo. Tá ok. Alguns meninos estavam falando que às 18h30 conseguiria também, qualquer coisa. Porque é para ficar um meio termo, né? Tá, então qualquer coisa você fica avisando, tá bom? Lá pelo WhatsApp. Tá, então faz uma. Eu vou te incluir dessa função, Sara. Tem que verificar se 95 aceita começar às 18h30. Se 95% aceitar, aí a gente faz 18h30. Mas faz tá fechado igual. 19, viu? Ô, Sara. Oi. Faz igual a Pedriana fez, cria um grupo para aula dele aí, a galera, a gente vê quem, a maioria ganha, entendeu?
Tá, eu Não, mas vou tem que criar ser um assim, ó. grupo e falo com o professor também a respeito. Mas tem que ser esse caso. Assim, 3 pessoas, por exemplo, não posso, aí a gente já não consegue fazer. Assim, se uma pessoa, eu não consigo 6,5, mas eu consigo 19. Não vai ser tão prejudicado. Mas pelo menos 2 ou Isso 3 que eu aí já falei, não dá. os meninos no grupo estavam falando exatamente isso, porque mesmo em quarentena, alguns ainda estão trabalhando. Poderia ser a Exatamente. partir de 6h30 para 7 horas que eles falaram. Então tá. Então você Então vamos faça ver esse direito. favor para mim. Beleza, pessoal? Achei 7 horas. Ok. Beleza, eu vou encerrar a gravação aqui. É, Tá? 7 horas tá um horário bom.